Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, minha gente. Estamos no ar, estamos de volta com mais um Disruptcast. Professor Alfredo, tudo bem? Tudo bem, Alexandre, boa tarde. E agora, Alexandre, voltando, né? De Voltei dias de uma em viagem. Paris. Nos desencontramos aqui, Exatamente. né? E hoje nós estamos recebendo o nosso pró-reitor aqui da instituição, o Paulo Figueira. Seja bem-vindo, Paulo, tudo bem? Paulo. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, Alfredo, uma honra estar aqui. Obrigado muito pelo convite. Alegria te receber. E hoje o papo é direito e bioética. O que você nos fala sobre os desafios do momento? O que nós temos de bacana para falar de direito e bioética? Olha, a bioética, embora muita gente está falando agora sobre a bioética, né? A bioética começou lá atrás, né? Com Paul Potter. Não, Potter foi o primeiro que falou sobre bioética em 1927, né? Ele publicou um artigo, acho que era uma revista chamada Cosmos, se não me falha a memória. Ele publicou um artigo sobre bioética, né? Mas foi eu não vou lembrar o nome dele agora, que em 1970 ele fez o primeiro livro sobre bioética, biociências e toda a utilização desses termos dentro do perfil hoje, tanto saúde, né? Envolvendo com o direito. Se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente pega até Sócrates falando isso, né? Sócrates falava entre a maleficência e a benevolência. A beneficência, desculpa. A beneficência é não prejudique o outro porque quer. Não, a malevolência era não prejudique o outro porque quer. E a beneficência era faça o bem por fazer o bem. E aí entra a bioética. Porque a gente envolve lá o conceito, tanto o conceito de jurídico, né? Da proteção, a proteção à saúde, proteção à vida, proteção aos riscos que podem ser tornados a si próprio, como também um conceito que está em alta também, que é o One Welfare, que é o conceito de saúde completa, né? Um saúde completa que pensa-se no bem-estar. Ele vem substituindo um outro conceito bem antigo, né? Que começou com a medicina veterinária, depois foi para a medicina humana e agora se expandiu para a saúde, que era o One Health, saúde única. Né? A gente entende saúde única como SUS, né? Mas o conceito One Health ele é um conceito internacional que fala sobre a saúde de 3 pilares da humanidade. A saúde ambiental, a saúde humana e a saúde animal. Né? A gente estava até conversando aqui antes sobre a pandemia. 70% das doenças hoje são zoonóticas, vem de animal. Então, e esses animais quando são tirados do meio ambiente. Né? O caso próprio da Covid, muitas indicações mostram que foi através da ingestão de um pangolim, né, que é um animal, ele parece um dragãozinho, e ele foi ingerido, é um animal selvagem, num país, aí a gente começa a pensar na bioética nesse sentido, num país onde tem mais de 1 bilhão de pessoas, não tem produção de proteína suficiente para essas pessoas, e elas acabam passando fome. Então elas vão comer o quê? Animal selvagem. E aí elas foram comer o pangolim que trouxe esse coronavírus, que já existe há muito tempo, mas não o 19, mas o SARS-CoV. O SARS-CoV-19 ele veio de uma mutação desse vírus e ele trouxe essa doença do animal, uma zoonose, né? Alimentar, mas é uma zoonose, é transmitida pelo animal. Então a gente tem que pensar na proteção. E aí o pessoal pensa no conceito de bioética hoje, muita gente, eu fui ler alguns artigos, né, sobre isso. Muita gente, quando fala de bioética, pensa em quê? Experiência genética, aborto, suicídio assistido, eutanásia. Então, assim, eles pensam só nesse lado. Aí eu, como adepto, né, da área de bem-estar, tanto bem-estar animal quanto até o psicológico, né? Eu para dar minhas aulas, eu estudo muito Lacan, Freud, que envolve muito esse conceito do imprint, daquela imagem. A primeira imagem que você tem é o que você segue de exemplo, né? Que foi visto lá atrás por Bloom e nos patinhos que ele fez. Ele era um médico e biólogo e ele fez esse primeiro teste sobre o imprint, né? Os patinhos, quando saíam dos ovos, a primeira visão que eles tinham, eles seguiam. Então eles viam a mamãe pata fazendo alguma coisa, eles iam fazer igual. E eu repeti o E o ser humano comportamento. é igual, né? A gente estava falando, né, do comportamento celular. Mesma coisa, né? E aí o que acontece? Quando eles partiram desse princípio de bem-estar, a gente tem que imaginar que a bioética ela não é só pensando em nós mesmos, no ser humano.
mas pensando na bioética em todo o ambiente, em todo o mundo, né? Em toda a estrutura viva que nós temos. Por isso que chama-se bio, que é da vida, e ética, que vem dos direitos, né? Lá de Sócrates, Aristóteles, se não me falha a memória, Também. que falava sobre a ética é o permitir através de ser permitido, né? Não fazer sem ser permitido e fazendo seguindo preceitos, seguindo ações que não vão causar prejuízo a ninguém. Mas daí a gente pensa, até uma pessoa jogando um sofá, que a gente encontra aqui em Cascavel, jogando sofá na rua, ela tá fazendo uma fraude, um erro Claro. à bioética. Porque isso vai acumular lixo, vai gerar pragas, essas pragas podem trazer doenças, vão causar dano a um outro ser humano. Muito bem. Paulo, é interessante toda essa questão, né, transdisciplinar, né, Alexandre, que engloba não só a questão médica, né, e da vida, mas também a questão jurídica, né, porque o tema que tu trouxesse, né, é bioética e direito. Onde entraria a questão jurídica nessa discussão propriamente dita, né, para que o nosso ouvinte tenha a percepção correta, né, de um exemplo, por exemplo, onde é que a bioética envolve o direito? Perfeita pergunta. Ó, teve um caso que saiu agora essa semana. Vocês ouviram falar do Lobo Terrível? Não ouvi. Eu O não. Lobo Terrível, lembram de Game of Thrones? Sim. Lembra os lobos da família Stark? São aqueles Sim. lobos gigantes? Sim. É o Lobo Terrível, aquele animal. Esse lobo ele foi extinto há aproximadamente 10 mil anos atrás. Ah, eu vi que resgataram o genoma, né? Isso. Uma empresa de biociência, ela fez o quê? Ela resgatou o genoma desse animal, através de experiência genética, ela trouxe esse animal de volta da extinção. Ela causou uma desextinção nesse animal. Eita. Não foi o primeiro, tá? Em 2013 já fizeram isso com uma cabra, que também tinha, um bode, desculpa, que também já tinha sido extinto há uns 100, 200 anos e trouxeram de volta através de experiências genéticas. Certo. Então, se a gente manipula o gene de um animal, por que a gente não pode manipular o gene de um ser humano? Sem dúvida. Aí entra a bioética. Por quê? Imagine, se a gente quisesse trazer de volta mentes brilhantes, como por exemplo Einstein. Isso vai contra todo o preceito ético de fazer a clonagem de um ser humano. Né? Então, essa é uma das linhas de direito pensando em bioética. Outra linha que está muito bem falada. No Brasil, nós temos a Lei Sanção, que foi criada há um tempo atrás, sobre a proteção dos animais. Foi, eu acho que 2020, 2019. Que foi criada sobre a proteção dos animais. Ela foi, na verdade, remodelada. Então, hoje, se você tem um vizinho que dá uma paulada na cabeça do cachorro, você pode denunciar ele para a polícia. Ele vai lá, ele vai responder por um processo criminal por ter agredido esse animal. Mas de onde veio isso? Veio que o animal não tem direitos. Por isso, falava-se que esse animal tinha um tutor. Só que aí a gente volta no direito. Um animal não pode ter tutor. Porque o tutor, pela lei, é totalmente diferente do que só cuidar de um animal. Então, hoje existe uma discussão muito grande dentro do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e inclusive foi levada a Brasília isso para os órgãos de instância jurídica maiores, de que tem que deixar de existir a palavra tutor e se tornar a palavra responsável. Porque na lei de sanção ele responsabiliza a pessoa. Então, eu vejo assim, eu digo que a pergunta é extremamente interessante, por quê? Porque quando a gente pensa na defesa da vida, na defesa da bioética, né, no uso da bioética, a gente tem que vincular a estrutura jurídica junto. Porque senão, às vezes você pode até fazer uma coisa que é ética, mas ela não é moral. Mas está dentro da ética, a ética permite. Né? Se a gente pensar lá em 2000, se não me falha a memória, 2000 e pouco, teve a Dolly, né? A clonagem da ovelha. Clonagem. Existia uma discussão imensa de que isso não era certo a se fazer, a clonagem. Mas aí a gente percebeu que cientificamente valeria a pena fazer isso. Para trazer animais de grande produtividade, para aumentar a produção e etc. E aí hoje a gente trouxe um animal que estava extinto. Aí já falaram também, né? Só puxando para os ouvintes, não se consegue fazer isso com dinossauro. A primeira pergunta que fizeram lá nessa reportagem Eu não duvido de mais da nada, BBC viu? foi isso. Conseguem trazer de volta dinossauros? Hoje, a princípio, não dá. A princípio Porque não dá. a linhagem dos dinossauros, no ramo genético, filogenético deles, a gente não tem um sucessor deles presente. A do lobo tem. Então, grande parte do genoma do lobo a gente consegue preservar. A do dinossauro, não.
Entendi. Por mais que seja um réptil, e a gente tem, né, o dragão de Komodo, por exemplo, que falam que é o mais próximo dos dinossauros. Mas ele é bem diferente do que a gente imagina como um dinossauro. Entendi. Não sei se eu respondi, Alfredo. Não, excelente. E o direito, ele é base disso. Nós temos pesquisadores da área do direito muito importantes, inclusive no Paraná, a professora Fernanda Scheffer, um bocado de gente boa que trabalha com direito e bioética. E um dos assuntos, sabe, Paulo, que tem trazido uma grande inquietação entre os juristas é um pouco daquilo que você falou antes, a questão da autonomia para a morte. Né? A autonomia para a morte, o que eles chamam de testamento vital, que na verdade são disposições de última vontade. O Código Civil, que vai ser agora reformado, traz no artigo 15 algumas coisas sobre isso. Como é que você vê, meu caro, essa perspectiva da possibilidade de a pessoa autogerir a sua existência? Eu, Alfredo, em 2009, por aí, eu escrevi um texto que foi publicado num dos livros do Comped, que falava sobre de quem é o próprio corpo, se o corpo é seu ou se o corpo é do Estado, entendeu? E naquele momento era uma dúvida, tipo, a personalidade, eu posso ou não posso participar de um suicídio assistido, eu posso ou não posso participar, na época lá, né, de um programa de televisão em que você cerceia a sua própria liberdade. Hoje já é pacífico que pode. Então, alguns temas nesse sentido. Como é que você vê, Paulo, essas perspectivas, olhando do seu lugar, né, de estudo e tudo mais? Então, vamos lá. Primeiro eu vou citar um exemplo que a gente tem hoje na medicina veterinária. Uhum. Brasil, por causa da lei sanção, se você faz eutanásia de um animal ou mata um animal, cuidado que tem os termos, né, no caso de animais, muita gente fala matar o boi. Não é. Quando a gente vai fazer esse óbito para alimentação com animal de produção, chama-se abate. Abate. Né? Quando a gente vai fazer esse animal de caça, aí sim, é matar ou caçar. E quando a gente vai fazer a morte controlada, é a eutanásia. E a gente tem muito isso na medicina veterinária. No Brasil, é proibido você fazer eutanásia sem uma justificativa médica obrigatória. Nos Estados Unidos, por exemplo, como lá é o responsável que tem a controle da vida desse animal, ele leva o animal, mordeu, vai na sua casa e mordeu uma criança. Vai no médico veterinário e fala, ó, pode eutanasiar. Ele vai e faz a eutanásia, porque quem manda é o responsável. Aqui no Brasil não é assim. Como se fosse propriedade. Como se fosse uma propriedade. Tudo é uma propriedade. Aqui no Brasil a gente diferencia muito bem tanto a propriedade quanto a responsabilidade. Propriedade é para animal de produção. Então, bovinos, caprinos, equinos, suínos, aves de produção, né? Frango, peru, eles são propriedades. Então você tem o direito de abater eles. No caso de animais de companhia, cães, gatos, animais selvagens, pets, exóticos, você não pode. Até esses dias, só puxando uma resposta rápida, um colega meu mandou uma foto e falou, ó, acabei de achar aqui na minha casa. Era uma coral verdadeira. Posso matar? Eu falei, óbvio que não. Se alguém vê que você matou uma coral verdadeira, você vai preso, é crime ambiental. Crime ambiental. não tem nem justificativa, você vai preso, é crime ambiental, homem. Veja bem. O que eu faço? Então deixa ela te picar e fica tudo certo. O que eu faço? Eu falei, se afasta todo mundo, deixa ela restrita ao ambiente e liga pra polícia ambiental. Ele ligou a polícia ambiental, até trouxe aqui no CAFES da Univel. Então, assim, crime ambiental não pode acontecer. Isso é na veterinária. Agora vamos pro ser humano. O ser humano, a princípio, é um animal como todos os outros. Um animal racional. Ele tem o direito de terminar com a própria vida? Eticamente, né, pensando teoricamente, sim. Moralmente, não. Então, o que eu penso? O suicídio assistido é um direito de quem quer cometer? É. Mas moralmente, dependendo do dogma dele religioso, é moralmente incorreto. É moralmente errado. Hoje, se uma pessoa se suicida e ela é católica, ela não tem a missa, né, de encomendar o espírito, né? Então, assim, moralmente ela é errada. Por isso que tem países, a Suíça, por exemplo, é o maior exemplo disso, que tem o suicídio assistido. Ou seja, você vai para a Suíça e comete suicídio com alguém do seu lado. Não é crime. Por quê? Porque lá é moralmente aceito.
a pessoa tem uma doença terminal, ela está sofrendo com um câncer que está definhando ela, por exemplo, e não tem cura, ela prefere cometer o suicídio. Prefere dar fim ao sofrimento. Por que eu puxei o assunto da veterinária? Porque hoje no Brasil, a autorização que existe para a eutanásia dos animais é primordialmente essa. Para dar fim ao sofrimento desse animal. Então, um animal que é intratável, incurável, e não tem como você fazer mais nada, somente prolongar o sofrimento dele. Então, você tem autorização para cometer eutanásia. Caso hospitalar, hoje, no Brasil, é autorizado a fazer o desligamento dos equipamentos quando o indivíduo está em coma e tem morte cerebral confirmada. É muito questionável também. Ele teve morte cerebral confirmada? Teve, mas os outros órgãos continuam a funcionar. Então ele ainda tem vida. É um suicídio assistido. Entendeu? Ah, mas ele não teve opção. Não teve opção porque ele não tem mais consciência. E esse é um debate interessante, porque até a questão do conceito de fim de vida. Claro, no fim das contas, a gente cria um conceito artificial. Artificial. Tanto da vida quanto da morte. Exatamente. Né? Não é algo, embora seja tão natural viver e morrer, o conceito que a gente usa, sobretudo no direito, é um conceito artificial. Ó, começa aqui e termina aqui, e é a partir disso que a gente toma as decisões. Né? Isso é interessante. Mas quando você estava falando, eu me lembrei de um autor que, por incrível que pareça, a gente usa bastante no nosso programa de mestrado aqui, que é o Daniel Kahneman, né? Que é ganhou o Nobel de Economia, né? E sempre estudou o aspecto da tomada de decisão humana, né? Então fala dos viés cognitivos, a questão da neurociência, etc. E ele foi um cara que estudou tanto a tomada de decisão que decidiu fazer eutanásia no fim da vida. Ele se não sei se foi na Suíça ou um dos países europeus lá, que permitem, né? Obviamente legais. Ele decidiu, não, chega. Ele estava com câncer de estágio progressivo e disse, olha, não quero mais. E foi lá e se eutanasiou. Teve uma brasileira que fez isso agora. Teve uma brasileira que fez isso agora há pouco tempo. Saiu na internet. Que ela foi para a Suíça para fazer o procedimento. Obviamente, isso é uma questão, né, de decisão individual dentro dos aspectos jurídicos que cada lugar proporciona. De todo modo, no Brasil, não acredito que isso vai andar mais adiante. Né? Essa discussão não vai entrar em pauta por exemplo, no parlamento brasileiro, face um monte de circunstâncias, digamos, de bancadas, né, que são algumas avessas, outras totalmente favoráveis. Justamente. E que não vai ter um consenso hábil. Eu penso que aqui no Brasil, o maior problema que nós temos hoje é os dogmas religiosos que a gente vem carregando desde a nossa colonização lá de trás. Né? E isso é uma das coisas... Por isso que existe a discussão do aborto, né? Porque fala, a partir do momento que existe vida, você não pode ter o direito de tirá-la. Né? Não matarás. É o terceiro mandamento, eu acho, né? Segundo mandamento. Não matarás. Né? Então, como é que você vai tirar uma vida que não tem... Só que aí cai no desligamento dos equipamentos, né? A família decide desligar o equipamento. Outra questão, que é um conceito do direito. Vem da filosofia, e o direito usa muito, que é o conceito de pessoa. Isso. Né? Por quê? Porque a vida não é proibida ser tirada. Tanto é que os animais se tira a vida. Sim. Né? É proibida a vida humana. E a vida humana ela é caracterizada pelo conceito de pessoa. Então, quando que se instaura numa vida humana o conceito de pessoa? Exatamente. Aí começa a aí vem o Código Civil. Exatamente. E vai dizer que é no momento da concepção. A Constituição do homem comum. Do homem comum. Porque a concepção já começa a formar vida. A partir do momento que formou o feto. Só que no Código de 16 e no Código de 2002 também foi repetido que a vida era no momento da respiração. Só que aí vem uma teoria dizendo, respirar, você respira lá no ventre materno. Então começa a briga das teorias, a teoria natalista, concepcionista, personalidade condicional e etc. E tem a questão do fim também, Alfredo, o conceito de fim, que é a morte cerebral. O pensamento acerca do fim da vida no direito é a morte cerebral. Aí, muito bem falou o Paulo, como é que a gente faz quando todos os demais órgãos estão em funcionamento? Até teve já relatos, né? Teve, eu acho que, se não me falha a memória, que eu conheça, pelo menos 2 trabalhos científicos, de pessoas que ficaram com morte cerebral atestada e voltaram. Teve agora,
Teve um jogador Exatamente, de futebol teve aqui jogador de que ele futebol que tava- eles começaram o protocolo de morte cerebral. Exato. Eles esperaram um pouquinho, que tinha que fazer o protocolo, e Voltou. o menino voltou lá. Já saiu do Já UTI. saiu da UTI, tá bem. E é muito interessante, né, Paulo, pensar em tudo isso e pensar exatamente nos propósitos que nós temos aqui no nosso Disrupt, que é olhar para essa realidade desse momento histórico e pensar o quão disruptivo nós temos alguns temas, alguns assuntos, não é? Exatamente. Cuja tecnologia impacta, cuja a noção de ética propriamente dita a partir de uma verificação do que é bom ou do que é ruim socialmente, etc., nos deixa refletir, ou seja, como que está o momento atual de tecnologia, de certo ou errado no mundo, e nós pensamos como isso dentro Porque a da tecnologia, Alexandre, né, Paulo, ela prolonga a vida também, Claro. Hoje está. né? Prolonga a Prolonga vida como e- se fosse quase uma morte. Exatamente. Eu acho E engraçado. pode criar vida também. Também. Esses dias eu vi um vídeo do Faustão, se não me falha a memória, ou do Silvio Santos. Ele era aquele programa Namora Comigo, e ele falando, Zezinho, quantos anos você tem? Ele, 23. Rapaz, o cara parece que tinha uns 80, né? E a gente pega assim, essas pessoas viviam até quantos anos? 50, 60. Hoje a gente tem pessoas facilmente, né? Eu pego o exemplo que eu adoro ele, né? Acho extremamente inteligente, o Ari Fontoura, que tá com 94, ainda fazendo vídeo, ainda fazendo coisas. Tá Então, sacudido no Instagram, cara. Aham. A minha avó tem 93, Ó, mora sozinha, paga as contas dela. Olha aí. você entendeu? Então, assim, isso é Impressionante. tudo o quê? Tudo a ciência ajudou esse prolongamento da vida. Teve um trabalho que saiu na Super Interessante em 2005, faz 20 anos, que ele dizia que existia uma faculdade em Michigan, nos Estados Unidos, que eles estavam pesquisando, começando aquela história do ortomolecular, né? E ele usava um exemplo que eu achei o máximo. Qualquer motor volta a funcionar. Ele só precisa de substituição de peças e fluidos. Então ele falou assim, o ser humano é um motor, é uma máquina. É uma máquina biológica? Sim, mas ela tem peças que precisam ser repostas. A partir do momento que a gente conseguir repor essas peças de forma eficiente, a vida humana vai passar de 70, 80 anos, a expectativa média, para 160, 170 E anos. é muito verdadeiro. E eu não diria que é um futuro tão longe isso. Porque se a gente for pensar, há 50, 60 anos, as pessoas, como tu disse, né, a expectativa de vida era até 50 e pouco, Sim, 60. e se a gente for um pouquinho mais para trás, era 30. E é só um exemplo que é algo muito simples, muito fácil. Conheço muita gente que usa, que é o marca-passo. Exatamente. O marca-passo, o cidadão chegava no hospital e morria. Por quê? Porque os batimentos cardíacos acabavam e foi. Insuficiência cardíaca tem. Pecinha desse tamaninho, cortinho, pequenininho, que meu pai usou por 20 e tantos anos, marca-passo, um tio meu agora veio para Cascavel, é do interior, veio para Cascavel praticamente morto. Chegou aqui, marca-passo. Estava num churrasco na casa dele domingo passado, ou seja... Não, a ciência extraordinário. nesse sentido, pensando na bioética também, e puxando um assunto que tem a ver tudo com o direito também, a inteligência artificial, Sim. né? Qual é a ética de ter a inteligência artificial? Desenvolver, né, novas tecnologias, certo? Hoje, se a gente pega, por exemplo, eu não lembro o nome da empresa, mas é do Elon Musk, que ele está desenvolvendo chips cerebrais que estão fazendo pessoas que perderam o movimento a voltar a se movimentar, pessoas inaudíveis, né, pessoas que não conseguem audição, surdas, voltarem a escutar, e deficientes visuais voltarem a ver, através da implantação de um chip. Tá, com inteligência artificial. Mas até quando esse chip pode interferir em outras situações? Será que pode interferir? Nós não Agora sabemos. tem não sei se viram umas reportagens que estão questionando se o chat GPT, se você questionar ele e ser cordial com ele, se as respostas são melhores ou não. E parece que são diferentes as respostas. Se você for mais rude, ele dá uma resposta. Se você for mais carinhoso, dá outra resposta. Então veja, isso tudo caminha... É assustador. Isso tudo caminha para a ideia de uma inteligência artificial senciente. Sim. Né, que é o que a gente está tratando no grupo de pesquisa aqui do mestrado, que é o Ignotus. Né? Semana passada, inclusive, tivemos o André Paris, que esteve com a gente aqui no Disrupt. Ele trabalha só a questão da ciência da inteligência artificial.
E existe um diálogo na internet de 2022 sobre os engenheiros da Google falando com a inteligência artificial. É impressionante. Isso é 2022, são 4 anos, são 3 anos. Você sabe que só E 3 anos é uma eternidade. Falando uma coisa, teve um vídeo no YouTube que mostra 2 inteligências artificiais, uma junto com a outra, em 2 celulares diferentes, e o cara pergunta pra uma. A hora que a outra responde, ele ativa a segunda. Elas ficaram 37 minutos conversando, até elas perceberem que as 2 eram inteligências artificiais. Olha aí. Mas, meus amigos, infelizmente, Não já fomos temos- aqui advertidos pela Milena. Temos tempo para mais nada. Falou de que não Alexandre temos tempo para mais nada, Alfredo. Isso aí. Queremos agradecer o Paulo aí por essa contribuição importantíssima. Isso, papo do ótimo. Disrupt Podcast. E semana que vem, Semana que vem tem mais. E obrigado, viu, Paulo? Eu agradeço a presença de todos, a todos os ouvintes, ao mestrado da Univel, do Direito, que é espetacular, né? E a vocês que fazem esse programa maravilhoso também. Valeu. Muito obrigado. E semana que vem, terça-feira, 4h30 da tarde, na Aonde? CBN e também no YouTube e aonde mais? Spotify. No Spotify. Isso Exatamente. aí. Um abraço. Tchau, Abraço. gente. Até semana que vem. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.